Graça e paz, bem-vindo a mais um devocional. O tema de hoje é Persistindo no Conhecimento Correto. Nós veremos os capítulos 14, 15 e 16 do livro de Atos. Começando do capítulo 14, nós vemos Paulo e Barnabé indo até Icônio e ali eles pregam poderosamente a mensagem do Senhor, milagres acontecem e uma grande multidão vem a crer. Mas apesar disso, os judeus que não creram incitaram uma conspiração e eles então deixam aquele lugar e passam para Listra. Em Listra acontece a cura de um paralítico e por causa desse milagre, o povo que estava lá começa a declarar: os deuses desceram até nós, e resolvem então oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. Mas imediatamente os dois rasgam as suas vestes e dizem: parem, nós somos humanos como vocês, voltem-se para o Deus vivo. Depois nós temos novamente uma conspiração, Paulo é apedrejado, ele fica como que morto, mas os seus discípulos o ajudam. E então ele volta a Listra, Icônio, Antioquia para fortalecer os discípulos que estavam lá. Já no capítulo 15, nós veremos uma grande discussão, porque alguns da Judeia estavam dizendo que era necessário que os novos convertidos também se circuncidassem. Mas Paulo e Barnabé se opõem fortemente a isso e eles decidem levar essa questão até Jerusalém. Lá, os apóstolos e os presbíteros definem que basta apenas que eles se abstenham das imoralidades sexuais, deixem de comer comidas sacrificadas aos ídolos e também carne com seu sangue sufocado. Aí a Bíblia vai citar sobre uma verdadeira divergência entre Paulo e Barnabé. Eles se separam, Barnabé segue viagem com Marcos e Paulo então vai seguir viagem com Silas. E finalmente a gente chega no capítulo 16, né? E ali Paulo vai dizer que resolve levar Timóteo consigo. Ele também declara que teve uma visão e por causa dessa visão ele vai para Macedônia. Também é citado que em Filipos, uma mulher chamada Lídia, ela era vendedora de tecidos de púrpura, mas era uma mulher temente a Deus, que creu no Senhor Jesus. E aí nós chegamos num texto bastante conhecido, que porque Paulo expulsou um espírito maligno de uma mulher que praticava adivinhação e gerava grandes lucros para os homens daquele lugar por causa disso, eles vão então jogar Paulo e Silas na prisão, porque não ficam nada satisfeitos em perder esses lucros. E aí tem o versículo onde diz que à meia-noite eles entoavam louvores ao Senhor e depois eles são livres. Bem, eu quero te chamar a atenção para a quantidade de acontecimentos, de lugares diferentes, pessoas diferentes, que nós acabamos de ver aqui em apenas 3 capítulos da Bíblia. Mas sabe, apesar de tantos lugares diferentes, pessoas diferentes, nós temos um problema em comum com esse grupo de pessoas. Veja, quando Paulo tem problemas com aqueles judeus, é porque Paulo estava levando aos lugares onde ele ia o verdadeiro conhecimento, o conhecimento correto da palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas aqueles homens tinham um conhecimento que era contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus, e por isso eles divergiam. Da mesma maneira, quando encontramos aquele grupo de pessoas que querem até mesmo sacrificar a eles, elas estão demonstrando que também não possuem o conhecimento correto, a maneira correta que a palavra nos diz de como devemos adorar a Deus. E aí, quando a gente chega até as pessoas que lançam eles na prisão, nós vemos que ao invés deles serem gratos porque uma mulher foi livre de um espírito maligno, eles, na verdade, ao invés de agradecer, resolvem punir os dois, jogando-os na prisão. E é por isso que eu quero falar com você hoje sobre persistir no conhecimento correto. Em primeiro lugar, Paulo enfrentou uma forte resistência com aquelas pessoas, mas mesmo enfrentando aquela resistência, ele não cedeu em voltar à maneira antiga como ele pensava. Veja bem, aquelas pessoas queriam que ele cresce da maneira como eles criam, mas Paulo permaneceu fiel à mensagem que Jesus Cristo lhe confiou. Tome Paulo como exemplo. Pode ser que hoje você esteja cercado por pessoas que não creem da forma como você crê e que elas querem que você creia como elas, mas você deve permanecer fiel à palavra de Deus, às verdades de Deus, assim como Paulo permaneceu. Outro ponto que eu quero trazer para você é que conhecimento também é importante. Veja, nós temos um problema que começa lá em Gênesis, quando Adão e Eva, eles comem do fruto de uma árvore.
E qual era o nome dessa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso nos diz que existe um tipo de conhecimento que quando você se alimenta dele, ele gera morte. Mas se você se alimentar da palavra de Deus e renovar a sua mente com essa palavra todos os dias, ao invés de um fruto que gera morte, você vai estar se alimentando do verdadeiro pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra. Então, quero dizer, tome cuidado com o que você vê, com o que você ouve, porque tudo que você coloca para dentro de você, você se alimenta disso, vai gerar ou vida ou morte. Então, que você possa estar cheio do verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e renovando a sua mente com ele. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até a próxima!